casa não será abalada. Tua casa não será abalada. A paz de Jesus, é com muita alegria que nós começamos mais um programa essencial. E quero começar citando um versículo das bem-aventuranças, as bem-aventuranças que Jesus proclamou no alto de uma montanha. E quantas pessoas se sentiam atraídas por Jesus, porque bem-aventurados quer dizer felizes. E quem não quer ser feliz? E é isso que o Senhor quer proporcionar aos nossos corações, às nossas almas, a verdadeira felicidade. E de forma especial, no versículo 7, aqui do 5º capítulo de Mateus, nós podemos ler: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O tema do programa essencial de hoje é: sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. É o tema também do Ano Santo Jubilar, que o Papa Francisco tem insistido tanto. É uma das palavras que a gente mais tem ouvido do Papa Francisco, é a misericórdia, sobre a misericórdia. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Este tema chama nossa atenção porque como Deus é misericordioso. Deus não olha os nossos defeitos, não olha os nossos pecados. Ele acolhe o pecador, Ele acolhe o mendigo, Ele acolhe o excluído. É dessa forma que nós somos chamados hoje a viver essa misericórdia, esse ano da misericórdia. E me lembra um fato muito interessante. Uma certa vez eu ouvi um testemunho de uma senhora que chegou um rapaz e assassinou o seu filho na sala da sua casa. E ela, desesperada, lógico, foi socorrer o filho, tudo. Depois eles conseguiram prender o assassino. E o filho dela morreu. Mas ela ia sempre visitar o assassino do seu filho, levava comida para ele e levava a palavra de Deus. E uma certa pessoa disse para ela: mas a senhora não tem ódio daquele assassino que matou o seu filho? Ela disse: não, se ele fez isso é porque ele não conhecia Deus. Ele também é filho de Deus, mas se ele fez isso porque ele não tem Deus no seu coração. E essa senhora nos mostra muito o que é ser misericordioso. Ela agiu de misericórdia com aquela pessoa que não merecia, porque matou o seu filho. Era para ela ter ódio, era para ter rancor daquele assassino, mas ela tratou ele com tanto amor que nas suas visitas à cadeia ele se converteu. E ele disse uma vez que ela era como se fosse a mãe dele, que ele tinha ela como uma pessoa, como ele respeitava ela como se fosse a mãe dele, porque na fé ela tinha gerado ele. Ele realmente tinha feito aquele assassinato porque ele não conhecia Deus. E é assim que Deus nos chama. Deus fala através do Papa. Certa vez Jesus falou para Pedro: tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Depois ele disse: tudo que ligares no céu será ligado na terra. Tudo que desligares no céu será desligado na terra. Estas palavras de Jesus mostram que o Papa é a voz de Deus aqui no mundo. Quando o Papa declara uma coisa, é Deus falando para a igreja. Se o Papa decretou este ano da misericórdia, é porque Deus está querendo que nós vivamos este ano da misericórdia, que nós aprendemos a ser misericordiosos. Nós vamos estar refletindo sobre a misericórdia, como ser misericordioso, como o Pai é misericordioso. E veio participar do nosso programa uma pessoa que eu amo muito, uma amiga de infância, a Vera. Ela trabalha com o Ministério de Oração, em grupo de oração da Renovação Carismática. Seja bem-vinda, Vera. Obrigada, é um prazer, com grande alegria que eu estou aqui, podendo participar desse momento, partilhando junto essa vontade de Deus, esse trabalho tão lindo dentro desse programa. Eu que fico feliz em estar aqui. E a palavra de Deus, ela está repleta de exemplos, de situações onde Deus mostra sua profunda misericórdia por cada um de nós, seus filhos amados. Nós vemos a passagem do pai que acolhe o filho, nós vemos em diversas situações Deus
que não cansa de nos amar. E o Salmo 50, que de forma especial mostra que Deus jamais despreza um coração contrito e arrependido. É assim que então nós devemos nos apresentar diante do Senhor. É este o convite que já desde o início desse programa nós queremos fazer a você. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, que quer nos amar. Sinta-se amado, sinta-se acolhido, que você possa mergulhar no oceano da misericórdia de Deus, do Pai, neste programa. A gente vai para um breve intervalo e no retorno a Vera vai partilhar conosco tudo aquilo que Deus coloca no seu coração sobre a sua imensa misericórdia. Serás inteiramente do Senhor, teu Está atrasado. Sinto muito, chefe. Desde quando você é pago para sentir? Desta vez é uma coisa muito grande. Uma verdadeira revolução global promovida em plena luz do dia por pessoas simples e normais. Quem é o líder? Falam de um pai, um filho, um irmão. Também há uma mulher. A chamam de mãe. Ela é a intermediária entre a cúpula e as massas, e aparece de surpresa a alguns escolhidos. E essas pessoas que parecem insignificantes as espalham pelo mundo. Onde fica o quartel-general? Estão em todos os lugares, nos 5 continentes. Acreditam que alguém criou a todos nós, que não viemos do nada, nem voltaremos ao nada. Acreditam que há vida após a morte. Imagine as consequências se isso for verdade. Infiltre-se entre eles, ganhe sua confiança e interrogue aqueles que dizem falar com a mãe. Consiga chegar até ela e depois suba até o topo. serás inteiramente do Senhor, teu Deus. Estamos de volta com o programa Essencial. Hoje nós estamos falando sobre a misericórdia. Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Como eu falei no primeiro bloco, Deus usou do Papa Francisco para falar a nós que nós devemos viver este tempo da misericórdia, o mundo de hoje, e que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto é a Vera. E é o convite que eu já estou fazendo para você nesse momento. Se você tem a sua Bíblia aí perto de você, se você quiser tomar, né, a sua Bíblia para que a gente possa estar refletindo. Esse tema que nós vamos estar abordando hoje está em Lucas 6, versículo 36, né? Eu vou ler ali só um versículo e nós vamos meditar sobre ele. Vamos ver o que Deus quer falar conosco nesse momento, né? Onde a palavra de Deus, essa carta de amor de Deus para conosco, vai falar a nós nesse momento. E a palavra do Senhor diz assim: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Eu gostaria nesse momento assim que a gente fosse imaginando que o Senhor refletindo para nós dizendo: sede misericordiosos como o Pai. Hoje pensando, né, nessa palavra, o Senhor já ia colocando no meu coração o Pai, o modelo da misericórdia. É conhecido de todos nós, né, a passagem do Evangelho do filho pródigo. Aquele filho que vai embora, que perde a parte da sua herança, que vai para longe, que vai viver a sua vida, que vai gastar a sua herança, que vai esbanjar tudo aquilo que ele tinha. Mas o pai estava ali, na espera, na expectativa. E também nesse texto do filho pródigo, o Senhor fala assim que o pai, olhando de longe, ele já viu que era o filho que voltava, né? E o pai foi ao encontro do filho
abraçou e beijou. Então esse é o exemplo de pai misericordioso que nós temos, né? Esse é o exemplo que a gente deve seguir, o exemplo que o Pai deu para nós. Mas a palavra diz, sede misericordiosos. Quando a palavra do Senhor é narrada para nós, ela é constituída, né, de promessas, ela é constituída de ordens, de princípio eterno. E eu prestava atenção nessa palavra que aqui o Senhor dava para nós uma ordem. Sede misericordiosos. Aí talvez a gente possa passar a dizer assim, mas como exercer essa misericórdia? Como fazer isso acontecer na nossa vida? Como colocar em prática essa vontade do Papa para a igreja nesse tempo? Apesar de nós estarmos vivendo num mundo, né, onde a maldade reina, a maldade impera, e o Papa vir com essa voz de Deus gritar para a humanidade, sede misericordiosos. E a igreja também deixa para nós o ensinamento. As obras de misericórdia. Aqui nós temos assim, vamos dizer, a fórmula certa para que a gente passe a ter alguns passos que possam nos ajudar a praticar as obras de misericórdia. Mesmo em tempos difíceis, mesmo nessa contaminação que o mundo está, de maldade, de dificuldade, de tudo aquilo que a gente está vendo por aí pela mídia. E eu trouxe aqui, né, algumas coisas que eu vou ler e a gente vai entrar nessa reflexão dessas obras de misericórdia que nós somos chamados a praticar. As obras de misericórdia, elas são corporais e espirituais. As obras corporais é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os presos, enterrar os mortos. Talvez ao ouvirmos essas colocações, a gente vai dizer assim que certas coisas parecem que não condizem com a nossa realidade ou até mesmo com a nossa cultura, né? Mas aqui algumas ressaltam e que a gente poderia colocar em prática na nossa vida. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus. Quantas coisas hoje, abandonando o nosso egoísmo, a gente poderia fazer em função do nosso próximo. Porque quando Deus dá para nós essa ordem de ser misericordioso, é que aquilo que nós aprendemos de Deus, que é Pai, nós precisamos exercer em função do outro, em função do irmão, né? Daquele que está ao nosso lado. E eu digo mais, talvez a gente pense em obra de misericórdia, alguém que está longe de nós, mas talvez seja um momento onde Deus esteja nos chamando à prática da misericórdia naquele que está mais perto de nós. Aqui nós estamos ressaltando as obras da misericórdia corporais, mas aqui também nós temos as obras da misericórdia espirituais, que é dar um bom conselho, que é ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência a fraqueza do próximo, rogar a Deus por vivos e defuntos. Irmãos, isso me tocava muito o coração, porque hoje em tempos modernos, né? Quantas vezes pessoas se aproximam de nós, partilham as suas vidas, e quantas vezes era mais fácil para nós dar o ensinamento do mundo. Dizer diante de um casal que está a ponto de se separar, não separa mesmo, hoje todo mundo separa. Mas dentro das obras da misericórdia nós somos chamados a dar um bom conselho, a ensinar o casal a viver a misericórdia, né? A viver o perdão, ensinar os ignorantes. Talvez isso seja o que o programa essencial esteja levando, né? Estar ensinando, trazendo o ensinamento, trazendo a evangelização, a prática da obra da misericórdia. Isso é muito bonito. Corrigir os que erram, né? Quantas coisas a gente tem visto por aí, mas no amor, na misericórdia, no cuidado com o outro, a gente corrigir,
a gente indicar novamente o caminho certo, né, para alguém que errou, que vacilou, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Uma que me chama muita atenção é consolar os aflitos. Nossa, quantas pessoas hoje a gente percebe, nos buscam, pessoas estão desesperadas, pessoas estão aflitas, pessoas não veem mais solução dos seus problemas. E pautado na palavra de Deus, a gente exercer a misericórdia, consolar os aflitos. Perdoar as injúrias. Quantas vezes, irmãos, sofremos difamações? Quantas vezes somos injustiçados? E nós precisamos, dentro desse contexto desse ano, perdoar as injúrias. E algo que Deus falava muito forte ao coração, né? Nessa vivência desse mundo de hoje, mas procurando fazer a vontade de Deus. Sofrer com paciência a fraqueza do próximo. Irmãos, nós não precisamos ir longe para nós vermos hoje, dentro dos programas, né, que estão aí explícitos na mídia, que é muito fácil a gente estar vivendo numa comunidade, vivendo como família, como casal, e ali vivemos uma diversidade de pessoas. Nós vivemos ali com pessoas, cada uma tem o seu estilo de vida, o seu jeito de ser, as suas fraquezas, as suas limitações. Mas hoje nós vemos que se você é diferente, se você não é capacitado, você não tem valor, então você já é excluído. Mas a palavra de Deus vem nos ensinar, a obra da misericórdia vem nos ensinar que nós devemos sofrer com paciência a fraqueza do próximo. Marido e mulher, né? Quantas vezes temos as nossas fragilidades e quantas vezes precisamos aprender, vivendo na misericórdia, a sentir essa fraqueza e se compadecer da fraqueza um do outro e não julgar e não condenar, mas nós estarmos unidos, vivendo a misericórdia na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos. Eu acho que é muito fácil a gente dizer assim, viver a misericórdia, e nós olharmos ao longe. Mas eu sinto que aquilo que Deus quer falar conosco, em especial com esse texto, com a inspiração, né, desse momento, desse programa de hoje, Deus quer nos ensinar a viver a misericórdia com aquele que está mais próximo de nós. Eu vejo famílias destruídas, eu vejo lares destruídos, eu vejo irmãos que não se conversam por falta de nós aprendermos a pôr em prática obras de misericórdias na nossa vida. E isso eu sinto que é o que Deus quer. Mas eu percebo também que há no nosso coração, que há nos nossos sentimentos muita contaminação. Nós somos contaminados pela ambição, nós somos contaminados pelo julgamento. E com isso, nós vamos nos impossibilitando de viver essa misericórdia no meio de nós. Ainda no texto da palavra de Deus, né? Agora eu vou dar uma lidinha um pouquinho a mais. A palavra diz assim: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. E dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão ao mesmo regaço, medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, seresão medidos vós também. Da mesma forma que essa palavra está dizendo para nós, né? Para não julgar. Isso também é obra da misericórdia em nós, que nós precisamos pôr em prática. Não julgar, não condenar. E quantas vezes o nosso olhar está contaminado? Julgamos pela aparência, falamos e não exercemos misericórdia. Se inaugura um tempo novo, né? Esse chamado da igreja, do Papa, abramos o nosso coração para que as obras da misericórdia se instalem no mais profundo do nosso coração, porque elas já estão aqui. Papa Francisco, a Zélia citava ele, né, logo no começo do programa,
E ele dizia assim, que a misericórdia está aqui dentro de nós. Ela é fundamental, ela também está aqui porque ela veio do Pai. E nós nascemos de Deus, então toda a essência de Deus está em nós. Por isso que a palavra nos disse, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Há um ditado popular que diz assim, filho de peixe, peixinho é, né? E eu, sendo filha de um Deus misericordioso, eu preciso ser misericórdia para o meu próximo. Eu preciso ser, porque eu preciso refletir esse reflexo da misericórdia para toda a humanidade, corrompida pela maldade, corrompida no pecado, corrompida pelo egoísmo, pelo individualismo e impossibilitando nós de sermos o reflexo da misericórdia do Pai. É o convite que eu faço para você, né? E talvez sozinhos a gente não consiga. Por isso a gente olha para Deus e pede para Deus, dá-me um coração igual ao teu. E assim como a oração da igreja nos ensina, né? Dai-me um coração igual ao teu. Meus irmãos, isso que a Vera acabou de falar é muito sério. É Deus dando um chacoalhão na gente, dando um alerta, porque muitas vezes estas obras de misericórdia a gente deixa passar despercebido. E no final, quando Jesus voltar, ele vai cobrar isso da gente. Sabia que para nossa salvação a gente vai ter que ter praticado essas obras da misericórdia? Jesus, na palavra dele, ele diz, quando ele voltar, ele vai dizer, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu e não me vestiste. Ele diz, aí a pessoa vai falar, mas quando foi que eu te fiz isso, Senhor? E ele vai dizer, quando você não fez, quando você deixou de fazer para o seu irmão, era a mim que você estava negando. Já pensou, meu irmão, Jesus cobrando isso de nós? Quantas vezes nós encontramos um mendigo na rua, a gente atravessa a rua para não dar uma esmola? Quantas vezes nós vemos uma pessoa maltrapilho, mal cheirosa, a gente vê uma prostituta, um drogado, e a gente desvia o olhar como se fosse um animal, como se fosse alguma coisa. E a gente esquece que neles está Jesus. Jesus não está no pecado que eles cometem. Na vida de prostituição, na vida de adultério, Jesus não se alegra com o pecado, mas ele ama o pecador e nos ensina a amar e a perdoar e a servir o próximo como se estivéssemos servindo a ele. Vamos pensar bastante sobre isso. Serás inteiramente do Senhor teu bem. Está atrasado. Sinto muito, chefe. Desde quando você é pago para sentir? Desta vez é uma coisa muito grande. Uma verdadeira revolução global promovida em plena luz do dia por pessoas simples e normais. Quem é o líder? Falam de um pai, um filho, um irmão. Também há uma mulher. A chamam de mãe. Ela é a intermediária entre a cúpula e as massas. E aparece de surpresa a alguns escolhidos. E essas pessoas que parecem insignificantes as espalham pelo mundo. Onde fica o quartel-general? Estão em todos os lugares, nos 5 continentes. Acreditam que alguém criou a todos nós, que não viemos do nada, nem voltaremos ao nada. Acreditam que há vida após a morte. Imagine as consequências se isso for verdade. Infiltre-se entre eles, ganhe sua confiança e interrogue aqueles que dizem falar com a mãe. Consiga chegar até ela e depois suba até o topo.
iluminados por esta palavra do Senhor, eu quero convidar você a nós rezarmos um pouquinho junto. Se for possível, coloca a mão sobre o teu coração, pode fechar os teus olhos e nesse momento vamos pedir esse ensinamento de Deus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Vá pedindo ao Senhor neste momento a graça da transformação do teu coração. Que o nosso coração se transforme como o coração do Senhor, que olha, que ama, que exerce misericórdia do outro. Que nesse momento o Senhor possa tirar do nosso coração as durezas, que o Senhor possa nesse momento estar fazendo uma obra nova no nosso interior e nos ajudando, porque nós precisamos do Senhor. Em tudo nós precisamos da graça do Senhor. E Ele quer que nós sejamos cada vez melhores. E Ele deseja e ordena: sede misericordiosos. Por isso nós pedimos neste momento: Senhor, dai-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. E ainda que em meio à tempestade possa estar, e se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será